Pronto, pessoal. Boa noite mais uma vez. Estamos gravando agora, tá? É, Natália, não, eu não vou disponibilizar os slides porque vão ficar gravados, né? Então vocês vão poder assistir, parar, dar pause, voltar, tá? Eu compartilho essa gravação por um link do YouTube, de um canal privado no YouTube que eu tenho, tá? E só quem acessa é a gente, então fica super fácil para vocês acessarem, né? Eu não compartilho, primeiro, porque tem uma questão de direitos autorais, né? Eu produzi o material. Segundo, porque vocês precisam fazer o trabalho de vocês. Vejam, eu li o texto, escrevi no sentido de datilografei, né? Não se usa mais essa expressão, digitei, e li, escrevi, né? E vou falar. Então, eu espero que vocês leiam, tenham lido o texto, me escutem e também produzam ali o material de vocês, tá? Mas eu já disse, vou disponibilizar o vídeo da aula e aí vocês acessam esses slides na íntegra, tá? Então, como eu ia dizendo, pessoal, esse livro, né, História da Antropologia, demorou a chegar um pouco aqui porque ele é um livro escrito por dois noruegueses. E ao longo da disciplina, a gente vai ver que a antropologia brasileira, ela tem ali uma origem francesa, num primeiro momento, e depois ali da década de 30, né, quando a missão francesa veio para o Brasil com Lévi-Strauss, para a USP, para, né, consolidar o departamento, fundar e consolidar o departamento de ciências sociais. E depois ela vai ali ter ali também uma genealogia norte-americana. Então a antropologia brasileira ela tem essa genealogia francesa no primeiro momento e depois americana. Então, a gente fica muito focado nessa antropologia que se produz no ocidente ali do Atlântico Norte. Né? Então, tem toda uma antropologia na Rússia, ali nos Balcãs, que é aqueles países ali que ficam ali ali naquele contexto das antigas repúblicas da União Soviética, na Europa, né? República Tcheca, né? Tchecoslováquia, que hoje alguns trocaram de nome, acabou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas tem toda uma antropologia muito interessante feita ali no Oriente, China, antropologia 3, vocês vão ver, né, no mundo árabe também tem uma antropologia bacana. Então, esse livro demorou um pouco a chegar justamente por causa dessa origem, né, ali dos eslavos, dos escandinavos, dos escandinavos, né, ali pela Noruega, uma antropologia que a gente aqui no Brasil ainda não está tão familiarizado, tá? Estamos, né, em rede, claro, e esse livro, quando chegou em 2007, ele ali demorou a ser utilizado e hoje eu vejo que os programas de ciências sociais já utilizam bastante. Vi na USP que estão utilizando, a Federal de Santa Catarina também. Então, estão utilizando também. Eu acho um livro muito bacana, tá? Então, pessoal, o Thomas Eriksen e o Finn Nielsen, eles são noruegueses, como eu disse, e tem um trabalho muito bacana. Por exemplo, o Thomas Eriksen, ele tem toda uma biografia com estudos em etnicidade, tá? Bastante vasta, tanto na Noruega quanto nas Ilhas Trinidad, as Ilhas Maurício, na Austrália, etc., também na Austrália, etc. Então, tem ali uma trajetória bastante sólida na antropologia, apesar da gente só estar ouvindo falar nesse nome, sentindo esse nome agora. Tá? E o amigo dele, Finn Nielsen, também, né, já escreve desde a década de 70 também, há bastante tempo, e tem um interesse também por etnologia e etnicidade dos povos eslavos, né, que são aqueles povos ali de origem étnica russa, né, os povos eslavos. Então, ele tem etnografias interessantíssimas realizadas ali, né, por todo aquele território da Rússia, ali mais, né, aquela área ali, Sibéria, entre outros grupos que habitam, né, todo aquele amplo país, né, que hoje em dia, geopoliticamente, a Rússia tem ali seu polo administrativo, né, depois do fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sintetizado, mas tem todo aquele país que vai ali, né, tem a Sibéria, tem toda aquela região com povos e etnias assim, que tem, ao longo da história da Rússia, despertado um grande interesse. Né? Bom, apesar deles não serem russos,
o Nielsen, não ser russo, ele tem um interesse por etnicidade com esses povos. Tá? Então, eu trouxe esse livro, eu acho que é um livro bacana, justamente para contextualizar geopoliticamente, tecnologicamente, o contexto de como a antropologia surge para responder algumas inquietações, né, que foram surgindo na história da humanidade, na história do pensamento humano, à medida que avançava a consolidação dos Estados-nações, né, os movimentos políticos, culturais, surgimento de tecnologias, a segunda revolução industrial. Além de tudo, é uma linguagem muito acessível que esses autores trabalham, né, de uma objetividade, de uma clareza muito bacana. Bom, pessoal, eu trouxe esse quadro aqui, tá? Essa linha do tempo histórica, para a gente contextualizar um pouco, né? Alguns movimentos que contribuíram para o surgimento da antropologia. Tá? Quem lê o texto vai ver que o autor vai colocar ali uma importância bastante grande ao iluminismo, tá? E também as mudanças advindas com a Revolução Industrial. Tá? Mas eu trouxe esse quadro aqui para complementar um pouco algumas informações. Tá? Primeiro, dois movimentos históricos, culturais, que eu gostaria filosóficos também, que eu gostaria de destacar para o surgimento, né, três movimentos que eu gostaria de destacar para o surgimento da antropologia, são eles. Bom, primeiro nesse quadro aqui, né, que marca a Idade Moderna, Professor, segundo os historiadores. O áudio de Débora está ligado, aí está chiando bastante. Ah, desculpa, cadê a Débora? Ela desligou já. O de Débora, mas... Obrigado, viu? Eu acho que ela desligou já. Tá? Obrigado por avisar, Beatriz. Bacana. Então, pessoal, eu separei aqui, olha, esse primeiro quadro. Então, vejam, aqui na Idade Moderna, pessoal, aconteceram movimentos importantíssimos para o surgimento da ciência, como a gente conhece hoje. Tá? O primeiro movimento que eu gostaria de destacar, pessoal, é o Renascimento. Tá? O Renascimento ele teve uma importância fundamental para as ciências naturais. Os estudiosos da ciência focam nisso, né? Geralmente eles pegam o Renascimento como um movimento fundamental para as ciências naturais e o Iluminismo como um movimento fundamental para as ciências sociais e humanas. Mas a gente sabe que, na prática, essas linhas que separam, né, esses movimentos são muito tênues e muitos acontecimentos, às vezes, se conectam. Então, temos o Renascimento, né, que foi um movimento importantíssimo, que teve um papel super importante em contestar o dogma religioso como um instrumento de gestão da vida. Tá? Da vida humana e de gestão da natureza também. A gente sabe que com a queda do Império Romano, a Igreja, o cristianismo, a Igreja Católica Romana e o cristianismo como um todo, construíram as bases, né, de uma filosofia e de uma, digamos assim, um tipo, entre parênteses, de gestão política da vida humana, e que foi, né, colocado em prática, e que durante muito tempo a vida social humana e a própria natureza era explicada a partir do dogma religioso, que é uma forma de produzir conhecimento interessante, né? A gente tem diversas formas de produzir conhecimento. Ciência é só uma forma de produzir conhecimento. Né? A gente tem ali o conhecimento mítico, depois tem ali o conhecimento religioso, pautado no dogma, né? Que é uma verdade incontestável. Não vai contestar, é uma verdade incontestável. Você tem um conhecimento filosófico, tá? Pautado justamente na contestação de determinadas verdades. Tem um conhecimento científico, que a partir de um jogo de experiência, né? Experiência da vida, né, e racionalização da experiência da vida, a gente vai, né, construir explicações sobre o mundo e questionar também explicações ou paradigmas já previamente definidos. O Renascimento ele foi muito importante
porque foi um movimento que serviu para abrir as portas para o surgimento da ciência como a gente conhece hoje, especialmente das ciências naturais. Não só das ciências naturais, né? Cabe pensar que Maquiavel também, né, Nicolau Maquiavel era um dos representantes do Renascimento, né, nesse período aqui, e, como vocês sabem, né, Maquiavel ele é um dos teóricos da ciência política clássica, então também teve um papel fundamental em questionar o dogma religioso como forma de se produzir um conhecimento que é ser aplicado à gestão das nossas vidas. Tá? E especialmente, né, algo que revolucionou assim, o modo de pensar, de se pensar como humano, de pensar a nossa relação com o mundo, pensar a nossa relação com o universo, foi a queda, né, do paradigma do geocentrismo e a ascensão do paradigma heliocêntrico. Né? Até aqui, esse momento, né, estava em vigor um paradigma geocêntrico, né, de um intelectual chamado Cláudio Ptolomeu, e a base desse paradigma era de que a Terra era o centro do universo. Né? Com o desenvolvimento de tecnologias ou técnicas, né, com o surgimento das lentes, a ampliação da capacidade de visão humana, né, e do alcance da visão humana, Copérnico começou a refletir e a questionar o paradigma geocêntrico e propôs um novo paradigma, né, de que o Sol é o centro do universo e que todos os planetas orbitam ao redor do Sol. Então, isso abriu as portas para que e ele conseguia mostrar isso a partir da experiência dele, né, com os protótipos iniciais de telescópios, de lunetas, etc. e tal. Então, esse paradigma foi a chave para a gente pensar o enfraquecimento do poder da igreja, tá? E o surgimento do saber científico. Repito, os estudiosos da história da ciência vão colocar o Renascimento como fundamental para as ciências naturais, mas eu insisto, o Renascimento também foi fundamental para as artes, para a literatura e também para ciências sociais, especialmente quando a gente pensa em nomes como Nicolau Maquiavel, né? Mudou a lógica de fazer política. Inclusive, esse nome, Maquiavel, ele virou esse adjetivo pejorativo, né, que a gente usa, né, maquiavélico, para falar de uma pessoa má, cruel, por causa da igreja. A igreja foi que colocou esse adjetivo, foi que carregou o sobrenome Maquiavel com esse adjetivo pejorativo. Tão ferrenha foi a crítica que ele fez ao modo como o saber, né, religioso fazia essa gestão das nossas vidas. Um outro movimento, pessoal, importantíssimo, colocado pelos autores, né, que favoreceu especialmente o surgimento da antropologia como ciência, das ciências sociais e da antropologia, foi o iluminismo. Tá? Então, o iluminismo ele teve um papel muito importante para as ciências sociais. Né? Focando mais especificamente na antropologia, ele é importante porque os teóricos e os filósofos iluministas, eles se empenharam em conceitualizar, né, e em refletir sobre a diferença sociocultural entre os povos, especialmente quando, né, eles promoveram esse tipo de gênero literário chamado como exotismo. Tá? O exotismo é um gênero literário, né, que faz reflexões sobre a diversidade sociocultural, ainda alicerçado no paradigma etnocêntrico, ou seja, de que eu tomo como base a minha lente sociocultural para fazer a leitura do outro. Então, se o outro, né, foge à minha lente, ele é exótico, ele é estranho, ele é, assim, uma coisa pitoresca, né? Mas, de todo modo, apesar dessa inclinação etnocêntrica, o iluminismo ele contribuiu bastante para a gente pensar a diversidade cultural. Tá? Por um lado. Em outra medida, o iluminismo também contribuiu bastante, tá, para a gente refletir
questões para a gente não, para que a gente, enquanto, né, enquanto seres humanos, contribuiu para nos deixar como legado um arcabouço teórico para nós refletirmos questões das sociedades ditas civilizadas, nos termos da época, ou melhor, nos moldes franceses. Especialmente, né, as definições dos poderes políticos. Tá? Além disso, né, legislativo, executivo, judiciário. Além disso, também, né, ele teve o iluminismo enquanto movimento, ele tomou para si, né, esse projeto de sistematizar tudo o que os seres humanos haviam produzido desde a Grécia clássica, da Grécia antiga, né, filosofia grega, Platão, Sócrates, Aristóteles, entre outros, né, publicando a enciclopédia, que pretendia inventariar de forma racionalista e sistemática toda a produção de conhecimento e técnicas humanas. Vocês já viram ali uma enciclopédia como era? Era tipo o Google, há 50, 60 anos atrás. Né? Eu lembro que quando a gente conseguiu, né, era um investimento de família, cara, era como comprar um computador hoje. Quando a gente comprou a enciclopédia, eu fiquei encantado com aquela enciclopédia Barça, se eu não me engano eram entre 23 e 25 livros, que você via ali, né, em ordem alfabética, todos os temas, todos os conceitos, tudo que os seres humanos produziram em termos de conhecimento, tanto conhecimento que hoje nós utilizamos nas ciências humanas, quanto conhecimentos que hoje nós utilizamos nas ciências naturais, como a anatomia, né, hidráulica, e por aí vai. Tá? Esses dois movimentos, e aí entrando mais nos autores, no Erikson e no Nielsen, né, especialmente o iluminismo, esse movimento contribuiu muito, muito para uma coisa que é fundamental para a antropologia, que é o conceito de civilização. Tá? Então, os franceses, junto com o iluminismo, eles meio que trabalharam e elaboraram esse conceito, né, de civilização como um corpo de regras que guiam a vida em sociedade. Um conjunto de regras que se pretendiam universais, né, que vão guiar a vida em sociedade de modo racional. Né? Então, a ideia era, olha, se você segue essa carta de princípios universais, né, que guiam desde o direito até a política, até, né, outros campos do saber filosófico e científico, você tem ali uma chave para abrir as portas da civilização, né, e se tornar um Estado ou um grupo civilizado. Tá? Então, a principal contribuição do iluminismo para as ciências sociais é essa. Primeiro, esse estilo literário chamado exotismo. Tá? Segundo, as definições, né, de conceitos e dos esquemas intelectuais que vão guiar a gestão da vida em sociedade, né, seja pensando um corpo de regras políticas, jurídicas, ética, né? Terceiro, a sistematização de todo o conhecimento humano. E, por fim, um quarto, esse legado do conceito de civilização, que vai ser a pedra fundamental para o surgimento da antropologia. Civilização, né, pensada como um conjunto de regras gerais que vão guiar a vida em sociedade. Tá? Um outro movimento fundamental, pessoal, que os autores destacam, mas não dando o mesmo peso que eles dão para o iluminismo, é o romantismo. Tá? O romantismo foi um marco importante para a antropologia, justamente pelo seu interesse na cultura popular. O romantismo foi um movimento alemão, ali do século XIX, 1800, em que os alemães eles começaram a olhar para o seu próprio umbigo. Nessa época não havia Alemanha, né? Havia ali uma série de estados, pequenos condados, pequenos principados, né? Existia a Bavária, a Saxônia, entre outros, né?
agrupamentos humanos que hoje nós conhecemos com a Alemanha, né, que se unificaram geopoliticamente ali em 1870, mas se unificaram graças a todos os questionamentos que o romantismo propôs e ao legado que ele deixou. Né? A gente geralmente, quando na escola, a gente vê o romantismo muito como a implicação do romantismo na literatura. Mas o romantismo ele não se restringe à literatura. Tá? Quando a gente pensa o romantismo e a importância dele para as ciências sociais, e especialmente para a antropologia, a gente pensa justamente, né, nesse empenho que os românticos, os teóricos do romantismo, tinham pelos estudos das tradições populares, pelos estudos da linguagem, da dimensão étnica, comunitária. Tá? Um nome que se destaca bastante é Hegel. Tá? É um filósofo alemão, que ele é um dos pais fundadores dessa perspectiva teórica, o idealismo alemão, tá? Que é muito utilizado por alguns historiadores. E o Hegel, ele com essa ideia de idealismo alemão, ele apresenta ao mundo um instrumento filosófico para compreender a história humana a partir do mundo das ideias platônico. Né? Platão dividiu digamos assim, a produção do conhecimento no mundo das ideias e no mundo da vida. Né? Então, a partir disso, ele pensava o conhecimento abstrato e o conhecimento prático. Ele escreveu A República, que vocês devem conhecer, que é um livro em que Platão idealiza uma república, né, em que o processo educativo das crianças vai começar assim que elas façam um desmame, aí o Estado vai pegar as crianças, vai identificar o tipo de inteligência que as crianças têm, uma inteligência abstrata, então ele vai ser um filósofo e um gestor, uma inteligência prática, então ele vai ser um arquiteto, uma inteligência emocional, então ele vai ser um poeta. Então, Hegel, inspirado no idealismo alemão, e tentando, né, encontrar ali bases para pensar, digamos assim, uma cultura da Alemanha, uma cultura daquele povo, né, que viria a se tornar um Estado-nação, o Hegel fundamenta essa ideia de idealismo alemão, pensando numa estratégia de, a partir da produção espiritual humana, ou seja, espírito no sentido de intelecto, a produção intelectual humana, pensar as bases do que seriam a cultura e a identidade alemã, né? E além de propor um método historiográfico no sentido mais geral. Então, a gente pensando o romantismo, né, e esse interesse pela cultura popular, pelas tradições populares, ao mesmo tempo, com os interesses políticos para pensar a unificação do Estado-nação, né, os alemães eles vão desenvolver um conceito que é fundamental para a antropologia, que é o conceito de Kultur, tá? Que se refere essencialmente aos valores de um povo, aos fatos intelectuais, tá? Aos fatos intelectuais, artísticos e religiosos que conferem identidade, né, a um grupo que ocupa determinado território. Então, a gente tem aqui, pessoal, um seguinte contexto. Tá? Em termos de surgimento do pensamento científico, a gente tem o Renascimento e o Iluminismo, tá? Que conferem ali, né, um ambiente favorável à produção de conhecimento científico para explicar o mundo. Renascimento tira a igreja da política. Olha, as explicações de vocês pautadas no dogma religioso para gerir a nossa vida não está legal. Então, é hora de vocês, né, saírem e a gente pensar outras formas de fazer a gestão da vida em grupo, da vida humana. E também da natureza. Né? O iluminismo também vai ter essa importância de fecundar o terreno para um surgimento das ciências. E o iluminismo vai ter uma importância especial, que ele vai separar uma parte desse terreno das ciências para pensar o surgimento das ciências humanas e sociais. A gente tem um segundo contexto que é conceitual, né? Que é esse
contexto, né, do qual a gente tem como fruto do iluminismo o conceito de civilização, que é universalista, ou seja, civilização como um conjunto de regras que, se todos os seres humanos se apropriarem, aprenderem, vai garantir que eles sejam civilizados, vai garantir que eles possam gerir a sua vida de forma racional, pautada na razão filosófico-científica. E ainda dentro desse segundo contexto, que é o conceitual, a gente tem o romantismo, que vai trazer o conceito de culto para a gente pensar o particular, para a gente pensar as nossas próprias raízes, pensar a nossa identidade. Tá? Então, a gente tem aqui dois contextos. Um contexto geopolítico, que favorece o surgimento da ciência, e um contexto conceitual, que favorece o surgimento das ciências sociais, que vai abrir caminho especialmente para o surgimento da antropologia. Esse contexto conceitual, eu preciso que vocês foquem, porque é justamente desse contexto conceitual que vai surgir o conceito de cultura, que é a base da antropologia. Vocês devem ter visto em Antropologia 1. É a partir da junção do conceito de civilização, que pensa o ser humano em sua universalidade, e o conceito de culto, que pensa o ser humano em sua particularidade, que vai surgir a antropologia. É uma ciência que vai, né, partir do pressuposto de que nós somos iguais enquanto seres humanos, ou seja, que nós temos a mesma constituição biológica, mas ao mesmo tempo, culturalmente, nós somos diferentes, ou seja, nós somos particulares. Então, eu peço agora que vocês foquem nessa trama conceitual, né? Fruto do iluminismo, com o conceito de civilização, que é universal, e do romantismo, com o conceito de culto, que é um conceito particularista, que serve para a gente olhar a nossa dimensão humana enquanto um grupo que compartilha, né, das mesmas, digamos assim, bases identitárias, culturais. Tá? Bom, como eu já disse, a definição clássica do conceito de cultura surge justamente do empenho de Taylor em sintetizar, criar uma síntese a partir desses dois conceitos, que conectam a dimensão universal humana particular, que é justamente as variações culturais em cima de uma mesma espécie. É interessante a gente ver isso, tá? Porque no começo da nossa formação, a gente pensa muito, a antropologia, especialmente por causa da antropologia física, né? A antropologia era uma ciência racista. Não, a antropologia não era uma ciência racista. Ela até produziu bastante, digamos assim, conhecimento que foi apropriado pelas ciências raciológicas e eugenistas. Mas a antropologia em si, ela não era uma ciência racista. A antropologia partia justamente desse princípio de que os seres humanos, né, têm uma dimensão universal, biológica, né, mas que varia culturalmente. Tá? Então, você não pode, né, quando você vai ler a antropologia a fundo, estudar a antropologia a fundo, você cai por terra esse argumento. A antropologia, por mais que ela tenha contribuído, como as outras ciências contribuíram para o imperialismo europeu, na África, né, o imperialismo norte-americano na América, no México, e depois, né, na América Central, ali de forma mais agressiva, a antropologia, como todas as outras ciências contribuíram, a antropologia não é uma ciência racista. Tá? A gente vai falar mais sobre isso. Bom, então esses movimentos intelectuais, pessoal, aqui ainda a gente está na esfera do mundo, né, das ideias, na trama intelectual. Esses movimentos, eles, né, somados aos grandes eventos ocorridos, entre a Revolução Francesa, de 1789 até a Grande Guerra, que é o modo como os europeus se referem à Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, né? Especialmente a Revolução Industrial, que vai mudar o modo como a gente se relaciona com a natureza, o modo como a gente se relaciona com as tecnologias, o modo como a gente se relaciona com o trabalho.
né? O crescimento das cidades, as reformas trabalhistas, a abolição da escravidão, o imperialismo na África. Então, essa trama conceitual e geopolítica somada a esses acontecimentos, né, serão as bases em cima das quais o pensamento antropológico vai, né, se consolidar e se fundamentar. É exatamente assim que Erikson e Nielsen vão abrir esse capítulo 2, né? Quando eles vão trazer ali o que estava acontecendo no mundo em termos tanto de acontecimentos conceituais e geopolíticos, como também de acontecimentos e mudanças advindas de conflitos étnicos, políticos, né, de revoluções industriais, de mudanças no mundo do trabalho, vão suscitar, vão estimular um grupo de intelectuais a pensar, né, pensar o comportamento humano em grupo mediado por regras sociais. Que é isso que a antropologia faz até hoje. Claro, né, se atualizando de acordo com as demandas que vão surgindo a partir das transformações pelas quais nós vamos passando. Tá? E Erikson e Nielsen vão dizer, olha, a antropologia, na página 27, a antropologia surge como ciência nesse período de transformação, né? Especialmente ali, entre os anos de 1850, né, até 1950, que são esses 100 anos que nós vamos ver nessa disciplina de antropologia clássica, que aparece na grade como antropologia 1. Tá? Então, é esse período, né, que atravessa, né, esses acontecimentos, que Erikson e Nielsen vão dizer que a antropologia vai surgir. E um antropólogo vai surgir como um pesquisador que vai estudar isso, né? A diversidade do comportamento humano, a diversidade de arranjos socioculturais que guiam o comportamento humano em grupo. Tá? E o antropólogo vai demandar, né, nesse primeiro momento, em que nós não temos ainda uma revolução dos meios de comunicação e dos transportes, vai demandar, né, mais dados detalhados sobre esse mundo que está sendo reformulado, esse mundo que está sendo transformado por meio das mudanças geopolíticas, tecnológicas e do mundo do trabalho. Tá? Então, a partir do momento em que esses dados se tornavam disponíveis, justamente por meio dos avanços tecnológicos e por meio da empresa imperialista, né, que era uma empresa no sentido de tinha uma lógica de produção industrial, você tinha ali, né, que ir na África com essa desculpa de levar desenvolvimento, civilizar o lugar, mas ao mesmo tempo de, né, digamos assim, expropriar riquezas. Né? Uma conferência chamada Conferência de Berlim, que foi feita logo quando a Alemanha se unificou, que foi uma conferência que juntou todos os líderes da Europa, né, para dividir a África. Dividir a África em áreas de influência. Essa área aqui é minha, por exemplo, o Congo belga foi uma das colonizações características do imperialismo mais cruéis, o Congo belga, vocês já devem ter ouvido falar. Então, a Etiópia, se não me engano, ficou com a Itália, etc, 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 etc. Tá? Então, é nesse contexto que surge a antropologia. Então, aqui ela ganha ali uma base, um alicerce intelectual e filosófico, tá? E aqui, com esses acontecimentos, né, do final da segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX, a antropologia vai começar a conectar esses conceitos, essas questões sociofilosóficas, aos acontecimentos que os intelectuais viam no mundo. Tá? Então, é a partir desse contexto que o Erikson e o Nielsen vão argumentar e defender o panorama, a hipótese histórica deles para o surgimento da disciplina. Tá? E aí, a partir disso, pessoal, a partir dessa base, a gente começa a ver como a antropologia vai se delimitar enquanto ciência. Tá? Então, aqui, pessoal, já entrando mais especificamente no século, tá? No século
no século XIX, a gente vai ver o surgimento de uma das primeiras correntes antropológicas que chega, né, que chega aos nossos olhos a partir da literatura sobre a disciplina, que é o evolucionismo, né, que foi característico da antropologia do século XIX. Né? Então, o evolucionismo ele surgiu muito no contexto da experiência do colonialismo, tá? Que eu já falei para vocês, que aparece como novo colonialismo ou como imperialismo, que foi esse imperialismo e esse colonialismo, que é diferente do século XVI, né? Porque o colonialismo do século XVI era uma missão, era um empreendimento que você não tinha ali tecnologia nem de gestão, nem de navegação, né? E o colonialismo do século XIX, né, a partir de 1870, a partir da unificação da Alemanha e da Itália, ele já segue uma lógica meio que industrial. Você já tem uma sistemática de como você vai colonizar, você já tem uma sistemática do que é que você vai explorar, você já tem um conjunto digamos assim, de princípios que você vai operacionalizar para você ter uma colonização e uma exploração das partes do globo que ainda não foram devidamente exploradas de forma eficiente. Tá? Então, a gente tem o evolucionismo que surge desse contexto prático, que é o colonialismo, tá? E com a publicação da Origem das Espécies, aqui da década de 60, tá? Do século XIX, de Charles Darwin, que é conhecido. Tá? Mas, professor, o Charles Darwin tem alguma relação com a antropologia? O Charles Darwin ele era filósofo. Alguém pode dizer que ele era biólogo, não, ele era filósofo, mas ele era um campo da filosofia que estudava, né, a natureza, as ciências naturais. Botem na cabeça, todas as ciências do final do século XIX, começo do século XX, elas se libertaram da antropologia e se tornaram ciências. Tá? Mas todo o saber científico, a gente vai encontrar sua origem ali em algum braço da filosofia. Tá? Então, quando Charles Darwin propôs essa ideia de que as sociedades, as espécies, né, o mundo da natureza, as espécies naturais, elas se transformam de acordo com as imposições do meio ambiente, né, isso chamou a atenção de uma série de filósofos e de intelectuais de diferentes vertentes. Um deles foi Herbert Spencer. Tá? Herbert Spencer, ele leu Darwin e fundou o que a gente conhece como darwinismo social, pautado numa ideia que não estava nem tão desenvolvida em Darwin, que é a ideia de que as espécies evoluem. Darwin veio pensar nessa ideia de evolução das espécies já numa releitura do seu livro Origem das Espécies, inclusive a partir de uma série, digamos assim, de trocas intelectuais com outros autores que leram sua obra e tiveram assim insights e reflexões a partir da produção darwiniana. Tá? E um desses intelectuais foi Herbert Spencer, né, que vai utilizar essa ideia de evolucionismo para pensar justamente as transformações que as sociedades passam com o desenvolvimento de técnicas e tecnologias. Tá? Então, o argumento dessa escola, o darwinismo social, como pensado por Spencer, vejam, por favor, não vão dizer que a antropologia surge a partir da origem das espécies. Não. A antropologia, ou a base da antropologia, vai começar a se delinear a partir da apropriação que Herbert Spencer, um filósofo social, vai fazer dos argumentos de Darwin e pensar a ideia de darwinismo social. Ou seja, né, de que as espécies elas evoluem socioculturalmente, se desenvolvem socioculturalmente. A base da argumentação dessa escola do Spencer, que é o darwinismo social, é de que os seres humanos possuem uma série de elementos comuns, como a unidade psíquica e biológica. Então, biologicamente e psicologicamente, seres humanos são universais. Há uma unidade que conecta todos os seres humanos a partir da sua fisiologia, ou seja, da sua
unidade psíquica e biológica, né, que conecta, que faz com que todos os seres humanos, né, sejam ali caracterizados como parte da mesma espécie, mas apesar disso, eles, mesmo tendo uma unidade fisiológica, que é biológica, né, e psicológica, eles seguem caminhos diferentes para se desenvolver em termos de produção tecnológica, em termos de desenvolvimento de instituições sociais, tá? Então, os darwinistas sociais, que ainda não é o evolucionismo, os darwinistas sociais, eles vão sustentar essa ideia, né, pautada no fato de que os seres humanos nascem com as mesmas faculdades mentais, mas são diferentes culturalmente. Tá? Os seres humanos têm as mesmas faculdades mentais, têm as mesmas aptidões biológicas, mas culturalmente eles variam. Suas práticas, o modo como eles agem, como eles interpretam o mundo, como eles transformam a natureza para usufruir da natureza, isso varia. E é isso que a gente vai comparar, essas diferenças culturais. Então, quando a antropologia surge com o evolucionismo, e com o método comparativo, essa vai ser a base da antropologia, que vai surgir como ciência do parentesco. Ela leva um tempo até se tornar antropologia, que é a ciência que estuda a cultura. Tá? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Eu sei que é muita informação. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Sinalizem para mim, por favor. E se quiserem interromper, interrompam. Tá? Obrigado, pessoal. Se quiserem interromper, interrompam. É muita informação. Apesar que são informações mais, digamos assim, genéricas. Né? Próxima aula a gente vai começar a ver umas coisas mais aprofundadas. A gente ainda está na superfície. Tá? Bom, então essas teorias, especialmente o darwinismo social, né, vai começar a exercer influência sobre as ciências sociais nascentes, as ciências sociais que estão nascendo, né, se desenvolvendo, se distanciando da filosofia, especialmente a antropologia e a sociologia. Obrigado, André. Especialmente a antropologia e a sociologia. Elas vão sofrer uma influência do darwinismo social de Herbert Spencer muito grande. Por favor, não se confundam. Não é uma influência de Darwin, nem da origem das espécies, mas sim uma influência da leitura de Spencer sobre a produção intelectual de Darwin. Tá? Então, a gente entra numa parte em que os autores, eles vão, antes de entrar na antropologia, eles vão dizer, olha, ciências sociais, a gente não tem como dizer o dia que elas nasceram ali, no dia X do século XIX. Não. Mas eles têm como mapear dois autores que, segundo eles, foram a pedra fundante para as ciências sociais, tá? Como a gente conhece hoje, que é o Morgan, que vocês já devem ter escutado falar, tá? E o Karl Marx, que a gente ouve falar desde sempre, à torta e à direita. Tá? O Karl Marx, ele... Como é que eu posso dizer do Marx? O Karl Marx, aqui na América Latina, ele ficou muito famoso por causa do Manifesto Comunista. Que é interessante. Só que não é ciência, aquilo é um manifesto. Né? Assim, Marx é um filósofo e um cientista brilhante, mas o Manifesto Comunista é um texto panfletário contratado por um grupo de dirigentes do Partido Comunista e europeu, e Marx ele vai produzir esse manifesto. Mas o Marx tem uma produção intelectual fantástica, especialmente o Marx, historiador, que ele vai fazer uma crítica ferrenha a Hegel. O Marx começa como hegeliano, mas vai fazer uma crítica ferrenha a Hegel, porque esse método aqui de Hegel, ele vai pensar a história da humanidade e a história do povo
alemão a partir da produção intelectual. Né? Então, ele vai ver o que foi produzido em termos de escrita, né? Um campo intelectual, artístico, religioso, e vai pensar ali a história. É um método historiográfico. O Karl Marx ele vai mudar isso com o materialismo histórico. Ele vai dizer, não, a gente pega o sistema de Hegel para explicar a história humana, a gente vai explicar a história a partir da escrita só. Então, a gente tem que explicar a história a partir da produção material, que aí a gente vai conseguir pensar a história da humanidade de forma mais ampla. Então, o Marx, ele, né, muda completamente a forma da gente pensar, tanto em termos antropológicos, sociais, sociológicos, quanto em termos historiográficos. Né? Tanto é que o Marx ele é um autor que a economia, que é o Marx, sociologia, que é o Marx, a antropologia econômica, que é o Marx, por aí vai. É um intelectual realmente que circula por várias áreas. E o Morgan também foi fundamental, né, para as ciências sociais, especialmente para pensar as sociedades ainda que não entraram, digamos assim, nesse perfeito. Marx tem 1001 utilidades, onde, como se fosse um supermercado, pega Marx, ele, numa prateleira, dá para fazer qualquer receita com aquilo ali. E o Morgan, né, que, por outro lado, está pensando questões a partir, né, de um pensamento social em sociedades que não desenvolveram o Estado, ou seja, em sociedades não urbanas e não industriais. O Marx está pensando a evolução dos sistemas econômicos, mas o foco dele é sociedades urbanas e industriais. O Morgan está pensando a evolução cultural, pensando sociedades, digamos assim, entre aspas, simples. Tá? O Marx, ele está, a partir dos princípios do materialismo histórico, ele está olhando a produção material humana para pensar a história humana e para pensar sociologicamente as desigualdades, né, da produção material humana. O Morgan, apesar de não estar dialogando com Marx, o Morgan vai dialogar com Marx só no final da vida do Marx. Na verdade, depois que o Marx morreu, é que Engels vai agregar, né, Morgan para pensar a evolução dos sistemas econômicos num trabalho que ele deixou em andamento antes de morrer e Engels terminou, que é a origem da propriedade, da família e do Estado. Então, de um lado a gente tem o Marx, que está trabalhando com materialismo histórico, ou seja, a partir da produção material humana, pensando a evolução dos sistemas econômicos, transformações sociais e do mundo do trabalho, e do outro lado a gente tem o Morgan, que está a partir dos objetos da cultura material que eram coletados, pensando a evolução sociocultural humana, especialmente dos sistemas de parentesco. Tá? E esse é o Lewis Morgan. Lewis Henry Morgan. Tá? Morgan é uma figura interessantíssima e, ao contrário do que os outros dizem, que ele era um antropólogo de gabinete, ele fez muito trabalho de campo. Tá? O Morgan ele tinha uma perspectiva, ele tinha um princípio fundamental que guiou a produção intelectual dele, que era, né, a ideia de que ele era norte-americano. Tá? Então, ele acompanhou toda essa empreitada norte-americana. Os Estados Unidos eram ali um pedacinho da costa oeste. New Jersey, né, Nova York, Washington, Flórida. Todo o resto ele abocanhou do México. Comeu tudo o que sai ali. Depois de Washington para o leste, depois para o oeste, tudo que ele pega ali, que vai, né, que vai dos Estados Unidos até a costa de São Francisco, Califórnia, aquilo ali era do México. Então, o Morgan ele começou a observar que os povos indígenas estavam desaparecendo, né? Em consequência dos avanços dos europeus que chegavam nos Estados Unidos e iam, né, fazendo o que ficou conhecido na história como a marcha para o oeste, né, quando eles iam pegando aquelas terras que vão até o Pacífico. Né? Então, o Morgan ele disse que, olha, ele
precisava documentar a cultura tradicional, porque aí estava acabando a cultura tradicional. Tá? E ele tinha um interesse especial pelos sistemas de parentesco. Então, ele fez anos de trabalho de campo, tá? Mas também, né, desenvolveu bastante trabalho com dados secundários, ou seja, esses dados que eram trazidos dos viajantes, que eram trazidos pelos comerciantes que viajavam, né, para pegar a riqueza de outros povos, ou para desenvolver, fazer a administração. Perfeito, Ana. Ana não, é Beatriz. Selvageria, barbárie e civilização. Foi um modelo que ele propôs. Então, o Morgan ele fez bastante trabalho de campo e também fez bastante trabalho bibliográfico documental. Tá? E ele vai apresentar, né, esse trabalho num de seus primeiros livros, né, que são os sistemas de consanguinidade e afinidade da família humana. Tá? E ele vai, né, o objeto de estudo dele vai ser o parentesco. Então, ele vai analisar como os seres humanos definiram suas relações de parentesco, seus sistemas de parentesco, pautado fundamentalmente em relações de consanguinidade, que é o sangue, né, o parentesco a partir do sangue, mas também relações de afinidade, que é o parentesco pensado pelas relações, né, de proximidade, de interesses que não são só interesses biológicos, né, a partir da consanguinidade, mas interesses de formar grupos, A gente vai ver isso um pouco com Levi-Strauss, no final da disciplina, né? Vamos guardar isso daí. Para esse momento, basta a gente saber que esse livro é um dos livros que marcam, assim, o surgimento da antropologia como ciência. Tá? Não como antropologia, ciência da cultura, mas antropologia como a ciência que estuda o parentesco e a evolução dos sistemas de parentesco, né? Que o Morgan argumentava que eram sistemas que mudavam a partir dos arranjos socioculturais. Então, aqui a gente vê muito claro, né? O Morgan está pegando o parentesco, que é algo universal, né? Pautado na lógica da consanguinidade, todos os seres humanos, né, se juntam, criam família, né, constituem família, né, a partir de uma lógica da, digamos assim, consanguinidade, que é uma coisa biológica. Isso é universal na espécie humana. Mas o modo como a gente constitui família e decide, né, qual o papel da mulher, o papel do homem, como os filhos se encaixam dentro dessa lógica, papel dos tios, tias, né? Famílias patrilineares, matrilineares, quem tem esse poder de referir, quem é essa referência da família, isso tudo varia culturalmente. Tá? Então, a gente vê muito claro esse princípio que conecta o universalismo e o particularismo nessas teses sobre o parentesco que o Morgan ele vai deixar como legado para a gente. Tá? Mas a obra fundamental do Morgan para a gente é A Sociedade Antiga, de 1877, que é justamente onde ele vai procurar fazer uma síntese de toda a evolução humana. Aqui ele estava pensando muito, né, nos povos indígenas que estavam ali, né, se acabando, sendo dizimados, né? Pensando os sistemas de parentesco deles e ensaiando ali algumas comparações modestas. Sociedade antiga, não. Ele vai pegar dados, né, de diversas civilizações antigas, atuais para a época dele, e também dos povos indígenas da época dele, e vai propor esse modelo que a Beatriz, ela falou aí, né? Selvageria, barbárie e civilização, que ela falou no chat. Tá? Então, sociedade antiga, né, ele vai ser importante, porque é a partir de sociedade antiga que o Morgan ele vai argumentar, jogar a tese, né, apresentar ao público a tese, de que toda a espécie humana, toda a civilização humana, ela passa por 3 estágios. A selvageria, a barbárie
e a civilização. E cada um desses estágios, você encontra mais 3 subestágios. Mais 3 subestágios. Né? Era como se a gente tivesse selvageria, estágio 1, estágio 2, estágio 3, barbárie, estágio 1, estágio 2, estágio 3, civilização, estágio 1, estágio 2 e estágio 3. E como é que ele fazia para medir isso? Com base em documentos e em restos arqueológicos da cultura material. Num diálogo muito próximo com a arqueologia. Tá? Então, alguns critérios, por exemplo, que fundamentavam essa divisão eram, para vocês verem, critérios de base material. Eu acredito que é por isso que o autor, o Erikson e o Nielsen, juntam o Morgan e o Marx como um primeiro passo, em termos de produção intelectual, para o surgimento das ciências sociais. Tá? A partir disso, quem é da sociologia vai pensar o Marx e os outros 2 teóricos da sociologia. A partir disso, quem é da antropologia vai pensar o Morgan e os outros teóricos da antropologia. Tá? E os critérios para essas divisões eram técnicos, ou seja, os selvagens eram caçadores-coletores, os bárbaros já eram agricultores, né? E o civilizado tinham já o Estado e a urbanização. Sim, Beatriz, ele foi bastante criticado porque eram teorias muito limitadas, né? Em termos teóricos, primeiro em termos metodológicos, porque ele pegava dados de fontes e origens diversas e juntava tudo para fazer suas análises, não fazia uma triagem, né? Então você vai ver dados que ele pega de civilizações que deixaram de existir há mais de 1000 anos, né? E aí ele mistura com dados de civilizações modernas, atuais para sua época, e modernas não, mas atuais para sua época, e dados de povos que eram povos indígenas, que ainda não tinham um Estado-nação. Então, ele vai misturar todos esses dados e não faz um tratamento adequado. Então, ele é muito criticado, primeiro, metodologicamente, como todos são criticados, né? Metodologicamente, e segundo, teoricamente, porque como a partir de dados limitados, ele pode dizer que toda a espécie humana segue um único caminho em prol da civilização. Não, você tem particularidades históricas, você tem desenvolvimentos diferentes, você tem trocas culturais. O modo como ele apresenta esse modelo é muito estático. Não, a gente olha hoje para a arqueologia, a gente não consegue aplicar aquela divisão da arqueologia, homem de Neandertal, Homo sapiens e Homo sapiens sapiens. A gente sabe hoje em dia que o homem de Neandertal se relacionava sexualmente com Homo sapiens. Então, esses estágios, eles não são assim tão rígidos. Como é que você pode trazer uma interpretação tão dogmática, tão, digamos, não dogmática, mas vamos usar uma palavra mais do campo científico, categórica. Uma explicação tão categórica com dados que não te permitem você fazer uma... Então, ele foi muito criticado. E esse modelo tem uma crítica política também. Esse modelo, apesar dele não sustentar nenhuma sociedade selvagem faz parte é fruto de uma raça inferior e que as sociedades civilizadas são fruto de uma raça superior. Não, ele não faz isso. O Morgan ele não vai dizer, olha, os selvagens são uma raça inferior, os civilizados são uma raça superior. Não. O argumento dele não é esse. Só que quando ele diz que existem selvagens, bárbaros e civilizados, para uma pessoa antiética, um oportunista intelectual, pegar isso e dizer que os civilizados são as raças superiores e os selvagens são raças inferiores, e por isso os inferiores necessitam ser civilizados, ou seja, civilizados pelos superiores, isso é um passo, né? Vamos ver, Ana, vamos ver, Beatriz. De fato, o Morgan
em algum momento ele vai reconhecer as limitações das suas sínteses, tá? Ele tinha muita coisa que se aproveita no trabalho dele. O problema é que ele fazia ele tirava conclusões a partir de uma comparação com dados frágeis, tá? E o Marx, eu não me recordo se ele propôs uma atualização. Isso. Exato, Heitor. O Morgan, ele tinha conhecimento dessa fragilidade, mas ele achava que essa fragilidade se resolveria com mais dados. Não é um problema de você ter mais dados para a tua pesquisa ficar menos frágil. É um problema de como tu faz o tratamento dos dados. Né? Porque ele pegou dados do mundo inteiro para mostrar que toda a humanidade passa por esses 3 estágios. E aí ele dizia assim, mas esse ainda está frágil. Eu preciso de mais dados. Calma, você não precisa de mais dados. Você tem que sistematizar melhor os seus dados, fazer um tratamento deles, separar por épocas, e aí ver só dentro de cada época de conjunto de dados o que é que dá para a gente ver. Ele reconhecia a fragilidade da sua pesquisa, mas pela minha leitura era mais nesse sentido, né? De que se eu tiver mais dados eu consigo argumentar mais solidamente. E ela fala aqui, a Beatriz, né? E o Marx propôs ajustes em sua pesquisa. No final, como eu disse, quando o Marx ele morre, né? E o Engels vai finalizar esse último trabalho dele, a origem da propriedade da família do Estado, ele vai dialogar bastante com o Morgan. Mas eu confesso que eu não dou conta de tudo, né? Esse último livro, esse livro de Marx, o surgimento da propriedade, as origens da propriedade da família do Estado, como eu não li, eu não consigo te dizer aqui que ele propôs um ajuste nas pesquisas de Morgan. Tá? Professor, Mas... Oi, fala, por favor. Talvez esteja no Mega, né? Tem aquele... Tem um Mega, né, que foi escrito por Engels, e talvez esteja num daqueles, ou no 1 ou no 2. Eu também não li, mas o pouco que eu sei sobre as biografias pós-Marx talvez esteja nelas. Marx também ele tem ali uma teoria que também foi bastante criticada. Né? Também questões metodológicas, e também por questões teóricas. Né? Marx, com certeza, ele também tem é um teórico tão interessante porque ainda rende uma crítica que se produz uma coisa bastante nova, né, com que ele produz. Os evolucionistas, apesar de terem assim uma fragilidade nas suas interpretações, hoje em dia a gente vê um campo dentro da antropologia, especialmente a antropologia norte-americana, chamada neoevolucionismo. A gente vai entender isso na aula que vem, que a gente vai falar do modo como a história é trabalhada na antropologia, né? Perspectiva diacrônica, sincrônica. Então hoje a gente vê ali os neoevolucionistas que não estão mais, né, discutindo esses modelos teóricos, selvageria, barbárie e civilização, mas eles estão tentando mostrar a importância da gente pensar transformações históricas e dentro da estrutura sociocultural dos grupos, né, também a partir de um diálogo com a história. Tá? A gente vai ver na aula que vem, quando a gente estiver vendo as matrizes disciplinares da antropologia, para pensar como na antropologia, diferente das ciências naturais, os paradigmas se renovam, os paradigmas eles se atualizam, no que Roberto Cardoso de Oliveira chama de matriz disciplinar. Diga, Beatriz, por favor, pode dizer. Professor, é uma dúvida que, na verdade, assim, eu venho de muito tempo, e desde quando eu entrei nas ciências sociais, eu pensei que pudesse sanar. É acerca da crítica ocidental a Marx. E eu percebo que essa crítica ela é muito assídua, né? Muito ácida. E às vezes eu procuro um fundamento, tanto teórico quanto metodológico, para que
as pessoas, né, tenham tanta crítica a ele, mas eu não acho. E assim, é uma crítica que ao mesmo tempo que mistura a técnica com o método, mistura também uma ideologia. Então, o pouco que eu li de Marx, eu não consegui encontrar, pelo menos alguns requisitos básicos para que essa represália seja tão grande, principalmente no Ocidente. E assim, eu tento o básico, né, que a gente está estudando, porque Marx é uma infinidade e estamos estudando o básico do básico. Eu tento procurar alguns pontos, né, para que eu consiga entender porque essas pessoas são tão assíduas, né? Tem pessoas tão assíduas a ele, mas eu não encontro. Talvez o senhor possa compartilhar do mesmo sentimento que eu, ou pelo menos entender o que eu quis dizer. Veja, Marx vem de família judia, né? Marx ele começa sua produção intelectual associada a um movimento político. Né? Marx vai chegar, não me lembro agora a cidade da Alemanha que ele chegou, né? Depois de uma mudança que ele fez com a família. Mas Marx vai chegar onde estava fervilhando os ideais de Hegel, né? Toda uma juventude pensando estratégias sociais que pudessem ser apropriadas pela política da época, né? No que se conhece como a esquerda, o movimento de esquerda da época fazia oposição aos ideais liberais, né, da filosofia liberal, e que estavam ali, né, servindo como base para fundamentar um sistema econômico, que é o capitalismo, né, que é um sistema econômico decorrente da política liberal, da filosofia liberal. Né? Então, Marx, primeiramente, ele é criticado porque ele, desde o início da produção, ele é um teórico de esquerda. Né? Então, Marx, quando ele chega na Alemanha, em alguma cidade da Prússia, ainda não era Alemanha na época do Marx, ele vai terminar o doutorado dele, que apesar dele estar ali interagindo com a sociedade, a juventude de esquerda da época, ele não era uma tese de doutorado baseada em causas políticas, era uma tese assim bem dentro do campo da filosofia, tá? Então, o Marx ele vai fazer a sua tese e vai concorrer uma vaga de professor na Universidade de Bonn, eu acho, não me lembro agora, preciso dar uma olhada, né? Faz tempo que eu não leio uma biografia. Então, Marx não vai passar. Não vai passar justamente porque o pessoal vai dizer, olha, ele anda com o pessoal ali de Hegel, aquela juventude ali que está criticando a política, está criticando a coisa, o regime político, o modo como os grupos liberais estão ali tomando as decisões. Então, ele não vai ser contratado para ser professor. E aí ele vai trabalhar nos jornais. E aí ele vai... Olha aí, uma dica interessante que o Cadu está te dando. Então, o Marx ele vai trabalhar nos jornais e, a partir dali, ele vai utilizar os jornais como um instrumento de crítica, né? Para quem estava à frente da política daquela época onde ele estava vivendo. Então, ele vai ser criticado por todos os políticos da época. Então, ele vai ser... né, vão chegar lá na casa dele, na Alemanha, vão pegar as coisas dele e botar ele para fora. Ó, sai daqui. Não lembro agora quem era o imperador da época. Não acho que era Frederico. Será que era Frederico? O Grande? Não me lembro. Mas o imperador, para não falar o nome errado, é melhor não arriscar. Então, uma das primeiras publicações do Marx no jornalismo vai ser uma crítica a quem fazia a gestão política da cidade ou do condado que ele estava. Então, ele vai ser expulso. Aí vai para a França, vai para a Bélgica e é expulso de um, é expulso de outro, vai para a Inglaterra, termina morrendo na Inglaterra, vivendo de recursos de angels. Então, bom, uma primeira crítica está justamente dentro do setor liberal, dentro desse setor, não, dentro dessa filosofia liberal, às próprias teses políticas dele. Tá? E aí tem o Manifesto Comunista, que, como eu já disse, é um manifesto que muito do que se critica do Marx no Ocidente está em torno do que ele propôs ali no manifesto.
é muito bruto, é fundamental que se coloque isso, mas é muito bruto tu ler um texto dizendo que a classe trabalhadora tem que tomar os meios de produção e tacar o terror nos donos do meio de produção. É fantástico, mas isso daí assusta. Então tem uma crítica muito forte de quem estava no poder a isso. Em termos metodológicos, Marx é conhecido como um holista metodológico, ou seja, as explicações dele partem do princípio que os seres humanos não têm autonomia. Existem estruturas de regras, que são estruturadas a partir das instituições sociais que fazem os seres humanos agir como eles agem. Então, as explicações de Marx, elas são estruturais, elas são holísticas, elas partem do todo. Marx não está interessado em explicar os indivíduos. E a gente sabe, aí trazendo um pouco da crítica weberiana, a gente sabe que a gente, mesmo que as estruturas de regras consolidadas pelas instituições sociais, que podam nossa ação, elas dão uma margem ali, a gente tem uma brecha para agir. A gente tem uma brecha para agir. A gente não é só um boneco na mão das instituições sociais, a gente tem uma brecha para agir. Então, a primeira crítica mais teórico-metodológica de Marx é essa, de que ele analisa as coisas muito a partir das instituições, de forma muito holística, e quase não tem ali espaço para pensar a ação individual. E aí tem um problema metodológico muito forte nisso. Por exemplo, quando ele fala trabalhadores do mundo, univos, quem são os trabalhadores do mundo? Ele está falando para os trabalhadores da Inglaterra, que era onde ele residia quando fez o manifesto, se não me falha a memória. Então, quem eram os trabalhadores da Inglaterra? Homens brancos, de meia idade, que já estavam dentro de um sistema assalariado que não era bom, que já estava dentro de um sistema de leis trabalhistas que eram terríveis, ainda precisaram se reformular. Então, e os povos, e os escravos, que nem sequer estavam no mercado de trabalho. E as mulheres, que também estavam no mercado de trabalho, na Europa mesmo, ele também não... Ou seja, ele não é uma teoria que abre muita brecha para a gente pensar as especificidades de cada grupo, por exemplo, da classe trabalhadora. Tá? Mas, Beatriz, eu não tenho dúvida que nas aulas de sociologia clássica vocês vão, falar dos pontos positivos do Marx, mas vão descascar também, não tenho dúvida. Então, para a gente não ir por esse caminho que foge um pouco do texto, eu sugiro a gente voltar para o texto, mas foi super importante a sua pergunta, tá? Por meio desse caminho que eu te dei aí, você vai ver toda uma crítica a Marx, da teoria feminista. E eu falo teoria feminista porque o feminismo se divide minimamente em dois campos, a filosofia feminista e o movimento feminista. Então, a gente vai ver uma crítica ferrenha da teoria feminista sobre Marx, que vai desde Simone de Beauvoir até Judith Butler. Tá? A gente vai ver uma crítica também muito importante nos pós-estruturalistas, como, por exemplo, François Dossi, entre outros, alguns de forma mais explícita, outros de forma menos explícitas. Tá? Vai ter uma crítica também dentro da sociologia. A economia nem se fala, a gente vê muito nas redes sociais uma crítica pasteurizada a Marx, a partir da economia, querendo deslegitimar a importância dele enquanto teórico social. Me apetece muito, eu gosto muito do Marx historiador, eu acho muito bacana o Marx historiador. Eu acho que o Marx historiador, ele tem um modelo ali interessante que a gente, em alguma medida, utiliza até hoje, que é pensar essa história a partir da produção humana, pensar essa história a partir do legado, que foi deixado, de gerações passadas, do modo como elas, produziam em cima da natureza, domesticavam a natureza, etc. E tal. Então, isso eu acho que a historiografia, Marx rende uma discussão muito interessante. Tá? Bom, pessoal, esse modelo voltando ao texto, esse modelo de Morgan, de explicar a vida em sociedade, a vida em grupo, a partir dessa ideia de que os seres humanos seguiam uma única linha, que ia da selvageria até a civilização, e que todos os seres humanos eles iam chegar à civilização em algum momento,
esse modelo do Morgan, ele vai ser o pontapé inicial da antropologia. Tá? Ele vai ser o pontapé inicial, como a gente vai ver, como vocês já leram no texto. Mas ele também vai influenciar os materialistas históricos da Europa, né? Que assim como Marx, né, eles estavam pensando, né, analisar a história humana, as desigualdades sociais e a evolução dos sistemas econômicos a partir da produção material. Então, veja, o Morgan estava pegando objetos materiais, né, de diferentes grupos humanos para argumentar, olha, que cada grupo humano está tentando chegar até a civilização. Alguns estão avançando mais, outros menos. Então, o Marx estava trabalhando com questões diferentes, mas semelhantes. O Marx estava vendo a produção material e pensando a transformação ou a evolução dos sistemas econômicos. Agora, por favor, não vão dizer que Marx era evolucionista e que Morgan era materialista histórico. Não. O que o Erikson e o Nielsen estão tentando fazer é mostrar que mesmo eles não estando dialogando, né, mas eles estavam ali, né, metodologicamente, trabalhando de modo semelhante. O Marx com a ideia do materialismo histórico, ou seja, de que a história da humanidade tem que ser pensada a partir da produção material, e o Morgan com o evolucionismo, né? O evolucionismo da sua época, pensando, né, a partir da produção material, a gente pode ver o grau de evolução sociocultural das civilizações. Então, o que é que o Erikson e o Nielsen estão querendo dizer com isso? Mesmo sem internet, mesmo sem meio de transporte que permitissem Marx e Morgan se conhecer, eles estavam trabalhando de formas diferentes, mas pensando ali questões que foram a base para o surgimento das ciências sociais. Tá? O que não faz do Marx um evolucionista, mesmo o Marx estudando a evolução dos sistemas econômicos, escravidão, feudalismo, capitalismo, né? E nem faz do Morgan um materialista histórico, porque o Morgan estava, né, analisando, né, elementos da cultura material humana. O que os autores querem dizer é que, mesmo distante, eles estavam ali com interesses comuns, e esses interesses comuns seriam a base, né, o alicerce que ia sustentar o surgimento de um pensamento social sólido, né, bem sedimentado, firme. Tá? Deixa eu me situar aqui, tá, pessoal? Bom, pessoal, aqui tem alguns temas mais específicos da sociologia, tá? O Marx ele tinha um argumento de que a sociedade se dividia em infraestrutura, tá, e superestrutura. A infraestrutura seriam os recursos materiais, né, e a divisão do trabalho. Tá? E a superestrutura seriam todos os tipos de sistemas ideacionais, como religião, lei, política, ideologia. Tá? Então, é justamente pensando esse interesse de Marx que o Morgan vai ser ali uma opção para ele trabalhar, tá, nesse livro que ele deixou para o Engels finalizar, que é a origem da família, da propriedade privada e do Estado. O Marx ele vai começar a pensar os estudos de Morgan, não esses sistemas, né, selvagem, bárbaro e civilizado, mas pensando onde é que a família se encaixa aqui. A família ela faz parte da infraestrutura, ou seja, a família ela, né, estaria situada, né, na dimensão da infraestrutura, da divisão do trabalho, ou a família seria um sistema, já que o Morgan trabalha a ideia de parentesco como um sistema, né? Então a política seria a família estaria, né, assim como a religião, a lei, a política, como uma superestrutura. Então foi essa questão, né, do parentesco que despertou em Marx, na verdade em Engels, o interesse pelo Morgan, né? Então são questões que se conectam.
o que o Erikson e o Nielsen estão tentando fazer é dizer assim, olha, por mais que Marx e Morgan não tivessem afinados, trocando teorias, trocando materiais, eles estavam afinados pensando, né, pensando em questões semelhantes. Isso o Marx só vai descobrir o Morgan no final da vida. E o Engels vai terminar esse trabalho sobre a origem da família, da propriedade privada e do Estado, fazendo um diálogo com Morgan. Né? E aí, a partir dessas questões levantadas, né, pelo Morgan e pelo Marx, o Erikson e o Nielsen vão colocar que elas vão apontar problemas centrais das ciências sociais. Então, a importância do Marx e do Morgan é que eles vão colocar questões centrais que não necessariamente eles vão conseguir responder, mas que vão deixar como legado para que as ciências sociais se desenvolvam e se ramifiquem, né? Ciência política, sociologia e antropologia. Quais são essas questões fundamentais que esses dois autores vão deixar como legado? Primeiro, essa ideia, né? Será que é possível realizar uma grande síntese evolutiva apenas com dados secundários, ou seja, esses dados que chegam de outros viajantes até o meu gabinete, como o Morgan tentou fazer com o sistema de parentesco? Será que não é mais interessante eu ir até o lugar e eu mesmo coletar os dados? Será que é possível fazer uma grande síntese da evolução humana só pegando material secundário? Material secundário são esses dados, né? Que um viajante traz um objeto, um viajante traz uma observação, uma foto, uma anotação, né? Em outra medida, outras questões se colocavam, como, por exemplo, é possível realizar grandes sínteses sobre a evolução e transformação dos sistemas econômicos, olhando apenas para o particular, como Marx fez, tomando como modelo apenas a classe trabalhadora de finais do século XX? Se a gente olha essas duas questões, né, são praticamente as questões que têm guiado epistemologicamente, a gente vai ver o que significa ontologicamente e epistemologicamente na próxima aula, são mais ou menos essas questões que até hoje têm circulado, né, nas ciências sociais e servido para renovar as ciências sociais. Tá? E como eu disse, no fim das contas, né, Marx vai ao fim, escrito por Engels, a partir do legado de Marx, Marx vai ao fim conhecer Morgan, né, apenas no final da sua vida. Né, e o Marx vai agregar essas discussões que dizem respeito à evolução dos sistemas de parentesco do Morgan para pensar, né, relações entre infraestrutura e superestrutura. Então, olha, o Marx, que até então só se interessava pelo Estado e pela propriedade privada, vai começar a identificar na família ou nos sistemas de parentesco uma parte da superestrutura, ou seja, uma parte, né, desses sistemas de ideologias ou desses sistemas práticos ideais que são a religião, a lei, a política, a ideologia e a família. Então, Marx, a partir de Morgan, vai perceber a família como parte dessa estrutura, né, que funciona como um tipo de sistema que ordena a vida em sociedade. A vida em sociedade ela é ordenada a partir da religião, da política, do direito, né? E da produção de ideologias do que Marx chamava do poder hegemônico ou das classes dominantes. Né? Bom, aí é um campo que a gente já vai enveredar para a sociologia clássica, que vocês vão ver. Né? O que é que eu preciso que vocês mantenham disso que eu falei até agora? Que as ciências sociais, elas surgem a partir desses dois movimentos intelectuais, tá? O iluminismo e o romantismo. O iluminismo, um movimento francês que pretendia pensar a dimensão universal da espécie humana, justamente para pensar um conjunto de normas civilizatórias, né, que seria um tipo de garantia da boa gestão da vida em sociedade para qualquer grupo que tivesse acesso a esse modelo, né, a esse
conjunto de regras gerais que se pretendiam universais, né? O romantismo pensando o particular, a identidade de um povo, tá? As ciências sociais, em termos intelectuais, né? Quando a gente olha em termos intelectuais, a gente tem ali um contexto que marca esse surgimento, que é justamente quando Herbert Spencer vai traduzir no sentido de traduzir para a filosofia social os escritos de Charles Darwin, né? Pensando justamente a ideia de universalidade psíquica e fisiológica da espécie humana e as particularidades culturais, para a gente argumentar que sociedades, por mais que sejam compostas por seres humanos que são iguais fisicamente, são diferentes culturalmente, e nesse sentido elas podem encontrar-se em estágios mais evoluídos, né? O Morgan e o Marx vão, a partir dessas ideias, né, vão começar a trabalhar, né, uma série de argumentações que fundamentam, né, teoricamente, metodologicamente, a análise social, tá? A análise do comportamento humano em grupo. De um lado, o Morgan, tá? Com esse modelo selvageria, barbárie, civilização, para pensar, né, a ideia de que os grupos humanos estão caminhando para a civilização, mas antes eles precisam passar por esses 3 estágios. Do outro lado, o Marx, analisando as transformações e as evoluções dos sistemas econômicos a partir do conceito de materialismo histórico, que é essa ideia de que para a gente olhar a história da humanidade, a gente não tem que pensar a produção intelectual. Ela é importante, mas a gente tem que pensar a produção material. Se a gente não pensa primeiro a produção material, não tem como a gente pensar a produção intelectual. Então, esses 2 autores, eles vão ali, né, lançar as bases, né, para as ciências sociais, como a gente começa a estudar hoje. Né? E aí é claro que outros autores contribuíram. Mas aí o foco do nosso texto de hoje é pensar como, a partir do Spencer, da ideia de darwinismo social e do legado desses 2 totens, desses 2 clássicos das ciências sociais, Morgan e Marx, se desenvolve a antropologia. Tá? E aí, a partir daqui, a gente deixa o Marx ali, de molho, para vocês verem na sociologia, e a gente vai pegar o legado do Morgan e pensar como esse legado do Morgan rendeu até a gente chegar na antropologia como a gente conhece hoje. Tá? Alguma questão, pessoal? Alguma dúvida? Eu falo muito, né, pessoal? Porque, infelizmente, não tem como eu... Fosse aula presencial, a gente podia abrir para mais questões, como aula presencial, se eu for abrir para muitas questões aqui, corre o risco da gente, toda a aula, perder o tempo e passar o conteúdo. Eu já estou achando que a gente vai entrar um pouquinho desse conteúdo na semana que vem. Mas qualquer dúvida podem me interromper, tá? Bom, pessoal, e aí a gente entra aqui, não é? A gente sai aqui, né, desses 2 intelectuais e vai começar a pensar o surgimento da antropologia. A Nabuc é um professor de vocês, é? É porque eu não conheço, tem professores que entraram recentemente, tem professor que veio junto com a pandemia, que eu nem vi ainda, acredita? O Anabuc é professor de vocês, é que está dando Sociologia 1? Sim, professora Anabu. Ah, sim, claro, Alice é fantástica. Não é Alice Anabuc, não é isso? Isso mesmo. Boa, então tá. Bom, pessoal, então veja, pensando, né, mais especificamente a antropologia, né, a gente tem também um dedo ali, né, de teóricos alemães,
Alemães em termos didáticos, porque nessa época, como eu disse, não existia Alemanha. Tá? Mas esse tema que diz respeito a esse interesse pelo comportamento humano, né, e como o comportamento humano varia, também estava sendo trabalhado pela Alemanha, ou melhor, também estava sendo trabalhado por outros intelectuais. Tá? Existe ali um jogo político muito forte que faz com que alguns intelectuais eles se consolidem como, né, pais fundadores de uma disciplina e outros não. A gente vai ver muito isso quando a gente estiver vendo a antropologia francesa, né? Mas, né, bom, arranjos políticos fizeram com que o Morgan chegasse a se tornar, junto com Taylor e Fraser, os pais da antropologia. Mas existiam outros protótipos de antropólogos que estavam trabalhando essas questões do comportamento humano em grupo. Né? Um deles é Adolf Bastian, tá? Um alemão que tinha um grande interesse pela história humana. Tá? E ele publicou esse livro, né, História Humana, O Homem na História, a História do Homem, né, que tinha justamente o interesse de mapear ali a diversidade do comportamento humano e como essa diversidade de comportamento não foi, digamos assim, um impeditivo para que a gente pudesse, para que a gente pensasse a história do homem, pensando o homem como esse ser universal, né, que tinha uma unidade biológica e fisiológica. Tá? Então, o Bastian ele é muito interessante. Tá? Ele foi um dos precursores do difusionismo alemão, foi um dos professores do Franz Boas. Então, o Bastian ele era professor de etnologia na Universidade de Berlim, tá? Também era um tipo de museólogo da época, e ele foi um dos teóricos que desenvolveram aquela ideia de culto alemã, né? Vejam só, os alemães eles tinham esse interesse em pensar a identidade do povo, a identidade, né? Pensar a cultura popular, as tradições alemãs, as tradições populares, a identidade, pensando a identidade particular de um povo. Tá? Então, essa tradição alemã, né, que teve tantos representantes, o Bastian, o Goethe, né, Goethe é fantástico, não sei se vocês já leram Fausto, né, os sofrimentos do jovem Werther também é muito interessante, Wolfgang Goethe, também foi importantíssimo para pensar o romantismo alemão, talvez até mais do que o Hegel, porque ele é mais universal e escreve melhor. O Hegel tinha uma escrita muito difícil, e até o dialeto que ele falava alemão era difícil de compreender, segundo os alunos dele, nas biografias que eu já li. Mas o Bastian, ele vem de uma tradição alemã de antropologia que é bastante forte. A gente não escuta falar muito aqui no Brasil, por causa da nossa origem, né, em termos de disciplinar, que é muito francesa e americana, mas o Bastian ele tem assim, uma contribuição fundamental para a antropologia. Tá? Primeiro porque ele foi um dos críticos dos evolucionistas. Tá? O Bastian ele via nesse modelo do Morgan uma coisa muito, sérios problemas, especialmente esse problema, né, de como é que ele consegue pegar dados tão fragmentados de tantos grupos e pensar, colocar esses dados em conjunto para pensar um caminho único da evolução humana. Não era mais fácil ele pensar, dividir o material que ele coletou apenas em grupos, num corte geográfico, num corte histórico, para a gente pensar a evolução cultural de um único, né, de grupos humanos que compartilham de uma mesma história, de um mesmo território. Vejam que é uma crítica que hoje parece boba, mas que na época fazia todo sentido. Caramba, como é que você vai argumentar que todas as sociedades estão evoluindo para o mesmo caminho, se as sociedades são tão diversas, se tem histórias tão diferentes, se vem de cantos do mundo tão diferentes? Não é mais aconselhável a gente isolar geograficamente uma área e estudar só as culturas que estão localizadas geograficamente naquela área? É mais fácil para a gente pensar como elas evoluem do que pegar uma cultura que está a 1000 anos de distância,
a milhares de quilômetros de distância e comparar com outra. Né? Então, o Bastian ele tinha uma crítica ferrenha a esses modelos evolucionistas. Tá? Ele é um dos precursores, né, dessa perspectiva conhecida como difusionismo, tá? Que é essa ideia que a gente vai falar daqui a pouco, seguindo a ordem cronológica dos autores, é essa ideia de que as culturas elas trocam elementos, elas se difundem, elas se apropriam de traços culturais de outras culturas. Tá? E ele também vai trabalhar um conceito que vai que vai ser muito trabalhado também pelo Boas, que foi seu aluno, que é o conceito de particularismo cultural. A gente vai ver. Então, o Bastian ele é de uma tradição que enquanto o Morgan, né, estava produzindo esse esquema evolutivo, né, selvageria, barbárie, civilização, ele estava dizendo, olha, esse esquema ele é problemático, não é porque ele não é tão problemático, o que é mais problemático é o modo como ele afirma que todas as culturas do mundo, de tempos diferentes, de territórios diferentes, de histórias diferentes, estão seguindo o mesmo caminho. Isso não bate. Isso, em termos filosóficos de lógica, é contraditório. Então, ele vai propor essa ideia, né, e uma ideia chamada de particularismo cultural, que vai ser bastante desenvolvida pelo Boas, que era geógrafo, né, e vai justamente propor esse modelo. Olha, as culturas elas não estão seguindo uma única linha histórica. Cada cultura tem sua particularidade cultural. Se a gente isola as culturas do território, seguindo a cartilha do base, meu professor, a gente vai poder ali como elas evoluem, como elas trocam elementos culturais, como elas difundem elementos culturais, a partir de trocas, né, eu falo troca no sentido mais amplo, trocas econômicas, trocas matrimoniais, né, trocas de parceiros matrimoniais, trocas de comida, etc., alimentação. Então, o Bastian ele tem um papel fundamental, né, justamente pela sua tradição de estudos da cultura popular, Volkspopular, cultura em alemão, né, de cultura popular, de criticar esses modelos que eram muito amplos, esses esquemas evolucionistas, né, e propor esquemas, assim, modelos que focavam na particularidade de cada cultura. Tá? Ou seja, o Bastian ele estava antecipando um conceito que vai ser trabalhado pela escola culturalista, do Boas, da Margaret Mead e da Ruth Benedict e da Mary Douglas. O Bastian ele estava antecipando o conceito de relativismo cultural, que a gente vai falar no momento oportuno. Mas o que é que o relativismo cultural pode nos ajudar a lançar de luz aqui, não é? Olha, o Morgan ele está argumentando, olha, todas as culturas, independente da época em que elas habitaram o planeta, independente do lugar onde elas habitam o planeta, e independente se elas têm ali, se elas estão ali em contextos urbanos industriais ou em contextos simples, todas as culturas seguem um único caminho para a evolução. Então, o Bastian vai dizer, olha, mas isso há controvérsias. Isso é relativo, ou seja, isso vai depender de um conjunto de fatores. Então, meio que, né, ele está lançando os princípios do que a gente conhece como relativismo cultural, né, que é essa ideia de relativizar essas grandes sínteses, essas grandes explicações pretensiosas que são decorrentes desse modelo evolucionista. Tá? Aqui eu não aprofundo a ideia porque a gente vai falar mais na frente. Tá? Também não vou entrar nessa questão da psicologia, porque isso é um tema que a gente vai ver, inclusive, com o próprio Boas. Né? Nesse primeiro momento, pessoal, aqui eu já estou me encaminhando para o fim. Tá? A próxima aula a gente continua, mas não, eu quero falar com vocês ainda, não é para desligar, não. Próxima aula a gente vai continuar com isso aqui rapidinho, tá? E vai começar com o texto do Roberto Cardoso de Oliveira, que eu vou colocar. O texto de Roberto Cardoso de Oliveira são 10 páginas. Tá? Então, ninguém vai nem reclamar que o professor está cobrando muita leitura. Tá?
Esse texto de hoje foram 20 páginas, o texto da próxima aula é 10 páginas. Próxima aula a gente termina isso aqui e inicia com Roberto Cardoso de Oliveira. Tá? Então, quando nós, nesse contexto que a gente está vendo aqui, pessoal, a antropologia está surgindo e está tentando encontrar-se enquanto ciência. Está tentando se encontrar como ciência. E enquanto ela não se encontra como ciência, ela vai pegar emprestado de outras disciplinas, métodos, teorias. Essa antropologia evolucionista, ela é uma antropologia que ela vai buscar muitas explicações históricas. Tá? É uma antropologia que ela está ali dialogando muito com a historiografia, com a arqueologia. Ela está em busca de um método próprio. Tá? E vai haver uma série de esforços para afastar a antropologia da história, da geografia, né? Para que ela tenha ali os seus conceitos próprios e os seus métodos próprios. A gente vai ver que esse projeto vai se concretizar mais na frente, com Malinowski. Tá? Depois que a antropologia ela se afasta da história, aí ela vai ter um outro conflito, que é se afastar da psicologia. Né? A gente vai ver com Boas que o Boas estava tentando, né? Boas, o Malinowski também, definir métodos e teorias, né, que fossem tipicamente antropológicas. Né? E aí eles estão tentando se afastar um pouco da psicologia. A gente vai ver isso aqui mais para o fim desse texto, quando ele apresenta o individualismo metodológico, etc. Tá? Então, o esforço que a antropologia está fazendo nesse momento, pessoal, de se tornar uma ciência, passa por definir os seus autores, que em algum momento da história poderia, no lugar do Morgan, o Marx ter virado um dos pais fundamentais da antropologia, mas não virou. Ele não foi apropriado para a geração de intelectuais que surgiram depois de Morgan. A geração de intelectuais que surgiram depois de Morgan passaram a ver no paradigma apresentado por Morgan uma base interessante para pensar a antropologia. Né? E aí eles começaram a trabalhar com esse paradigma, né? Até definir o seu método, que não é o método historiográfico. Tá? Até definir o seu conceito-chave, que não é o conceito de sociedade. O conceito de sociedade virou um conceito-chave da sociologia. O conceito-chave da antropologia é a cultura. Tá? A gente vai ver que foi Edward Taylor quem definiu. Tá? Então, esse texto, pessoal, ele tem como objetivo isso, tá? Mostrar como a antropologia surge de um campo da filosofia. E depois do surgimento do campo da filosofia, vai haver um empenho de vários intelectuais, especialmente esses três. O Taylor vai definir a antropologia, né? Vai ser o primeiro professor de antropologia, ou seja, a antropologia vai se tornar uma ciência com o Taylor. E vai definir o conceito-chave da antropologia, que é a cultura. Então, a partir do Taylor, a gente vai ver a antropologia se delineando como ciência. O Morgan está trabalhando a ciência do parentesco. O Bast, e a partir disso, ele funda o que a gente conhece como evolucionismo cultural, num diálogo com o Spencer. Né? O Bastian, por exemplo, é alemão. O Bastian está pensando o homem na história. O foco do Bastian não é nem tanto a história, é mais o homem, como o homem, né, se transforma ao longo da história. Isso aqui tem ali um elemento antropológico, mas que ainda não é antropologia. Entende? E a ideia desse texto é pensar como, a partir do Taylor, a antropologia surge como ciência, de fato, deixa de ser a ciência do parentesco, procura por métodos próprios, tá? E se consolida como ciência, tá? Especialmente a partir de Boas, que aparece aqui como um dos fundadores do difusionismo, mas que também a gente vai ver como culturalista. Tá?
Bom, e feito isso, né, a gente aprendendo de onde a antropologia vai, para onde a antropologia vem, a gente vai ver as escolas fundadoras da antropologia, que é o funcional estruturalismo britânico, a antropologia francesa, com a escola sociológica francesa, o culturalismo norte-americano e o estruturalismo francês. Tá? Mas para a gente chegar nisso, a gente tem que fazer esse panorama geral. Tá? Então, pessoal, o que é que eu quero acertar com vocês? Próxima aula, vamos ter uma atividade síncrona, tá? Nós vamos trabalhar um texto, nós vamos finalizar esse texto, tá? E vamos trabalhar um texto do Roberto Cardoso de Oliveira, que é um texto onde ele apresenta as matrizes teóricas da antropologia. Então, minha ideia, pessoal, quando eu montei esse programa, é iniciarmos falando, assim, de modo geral, como surge a antropologia, né? E depois que a antropologia surge, que ela se consolida, como ela começa a se sistematizar, como ela começa a, de forma sistemática, a definir seus paradigmas, suas teorias. Então, próxima aula, pessoal, a gente vai ler um texto do Roberto Cardoso de Oliveira, bem pequenininho, tá? Que fala justamente sobre as matrizes teóricas da antropologia. E aí a gente vai ver, depois desse texto, que a gente vai ver, né, como termina essa história, como a antropologia se fundamenta como ciência, a partir do Edward Taylor, que é esse senhor que está aqui diante de nós. Tá? Então, depois que a gente vê como a antropologia surge como ciência, a gente vai ver as matrizes disciplinares da antropologia. E aí esse texto do Roberto Cardoso de Oliveira é importante, importantíssimo, porque ele vai falar sobre como a antropologia, uma vez que se define como ciência, ela precisa definir questões ontológicas, ou seja, seus conceitos centrais, seu objeto de estudo, e depois disso, como ela vai definir questões epistemológicas, ou seja, o modo como ela vai abordar o seu objeto de estudo e trabalhar os seus conceitos chaves, ou seja, os seus métodos. Então, quem não terminou de ler esse texto, faça a leitura desse texto. Eu vi que muita gente teve o ajuste de matrícula, muita gente entrou na disciplina. Então, quem não terminou de ler esse texto, lê esse texto. E a partir de amanhã eu vou compartilhar o texto do Roberto Cardoso de Oliveira. Não mandei, Heitor. Eu vou alimentar o AVA, viu? Porque teve um feriado. Mas fique tranquilo. A disciplina mesmo começa a partir daqui. Todo o resto é conhecimento que a gente vai agregar para somar. Mas o podcast eu não compartilhei, eu vou compartilhar. Não se preocupe. Amanhã eu vou atualizar o AVA. É porque foi o feriado. Semana passada estava tendo a reunião da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Ciências Sociais, a ANPOX. Tá? Vocês devem ter ouvido falar. Que é feito a ABA, feito a SBS, reunião anual. Daqui a pouco vocês vão estar participando dessas reuniões também, apresentando trabalho, etc. Junto com seus orientadores. E aí a ideia é essa. Terminem de ler esse texto para vocês terem um apanhado geral, para vocês se situarem de onde é que vem a antropologia. De onde é que vem a antropologia? Olha, vem de um filósofo chamado Herbert Spencer, que vai traduzir Darwin, vai construir uma filosofia chamada darwinismo social. A partir do darwinismo social, o Morgan vai pegar essa ideia de que os seres humanos são iguais enquanto espécie, mas variam culturalmente, e vai fundar o evolucionismo cultural. Edward Taylor vai fundar a antropologia como ciência e definir o conceito-chave da antropologia, que é cultura. A partir disso, a antropologia entra na universidade, e aí, a gente já tem esse mapeamento. Depois desse mapeamento, aí sim, a gente vai aprender o que é ontologia, o que é epistemologia, para a gente falar das matrizes teóricas da antropologia e do modo como elas trabalham metodologicamente a antropologia. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Não, professor. Qualquer dúvida, curiosidade? Não? Então é isso, tá? Próxima aula,
Por favor, leiam esse texto, tá? Para o dia 10. Leiam outro texto que eu vou compartilhar. Eu sei que é muita informação, mas infelizmente é isso. É um curso de ciências sociais, é muita informação. A disciplina de antropologia clássica é uma disciplina em que a gente está, né, vendo como a antropologia se sai da filosofia e se torna uma ciência, né, independente da filosofia. Tá? Então, façam a leitura, é muita informação, não tem como eu passar essa informação de outro modo. Né? Assim, tem que bombardear vocês com informação. Se fosse aula presencial, que seriam 3, 4 horas de duração, teria mais tempo para vocês interagirem. Como não é, infelizmente, eu preciso segurar a palavra para poder não correr o risco de atrapalhar o conteúdo. Tá?